palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades fazem parte da vida dos cristãos. Jesus disse que os seus discípulos passariam por aflições, mas ele encorajou os discípulos, prometendo abençoá-los, prometendo a sua presença e prometendo conceder vitórias a cada um de nós em meio às aflições. O texto que nós lemos vem logo depois das pregações de Jesus, em que ele passou o dia pregando, ensinando a palavra de Deus, contando parábolas, fazendo alguns milagres. E Jesus então, depois de despedir as multidões, diz aos discípulos: vamos para outro lado da margem do lago. E lá, indo para o outro lado da margem do lago, houve uma grande tempestade. E nós podemos aprender algumas lições preciosas da tempestade. E a primeira lição que queremos destacar é que nas tempestades nós aprendemos quem é Jesus. Jesus mandou os seus discípulos para o outro lado da margem. Jesus estava dormindo, houve uma grande tempestade. E nós aprendemos primeiramente sobre quem é a pessoa de Jesus. Jesus é plenamente humano. Jesus teve sede, teve fome, teve cansaço, teve sono. Ele dormiu profundamente enquanto houve uma grande tempestade. É muito importante nós aprendermos esta verdade, que Jesus é homem. Jesus é plenamente humano, por isso ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas necessidades, pode se identificar com as nossas necessidades. E a palavra de Deus diz que Jesus é um sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote é um homem. E ele é um sumo sacerdote que passou pelas provações, passou pelas mesmas tentações que nós passamos e foi vitorioso. Por isso ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele é um sumo sacerdote perfeito, que não teve pecado, que em tudo foi vitorioso. Mas podemos aprender também acerca da divindade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as tempestades. Jesus tem autoridade sobre a nossa vida. Ele se mostrou como perfeitamente Deus, exercendo controle sobre aquela tempestade para proteger, para abençoar os seus discípulos. Jesus, como perfeitamente homem e como perfeitamente Deus, conhece cada uma das nossas necessidades e tem poder para nos abençoar, para nos proteger, para nos sustentar em todas as circunstâncias, em todas as situações. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nesta passagem que Jesus muitas vezes nos leva a lugares onde há tempestade. Foi ele que disse para os discípulos: vamos para o outro lado da margem. Jesus sabia que eles passariam por uma tempestade. Ele não impediu que eles passassem por aquela tempestade. Os discípulos estavam no mar da Galileia, um mar que fica a 213 metros abaixo do nível do mar.
tem 21 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, e ali ventos úmidos quentes se chocam com ar frio, formando grandes tempestades. Os discípulos estavam acostumados a passar por algumas tempestades, mas essa foi uma tempestade muito grande que deixou-os apavorados. Jesus muitas vezes nos leva a lugares aonde nós não queremos ir, nos leva a lugares onde há grandes tempestades para aprendermos sobre a sua pessoa, sobre quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós. E a palavra de Deus nos ensina que passar por aflições nos mostra a realidade do nosso Deus que nos abençoa, de um Deus que é presente nas aflições. O salmista, quando escreveu o Salmo 119, ele disse: foi-me bom passar por aflições. A palavra de Deus diz que Deus não tem pensamentos de mal, mas pensamentos de paz, pensamentos de bem para o seu povo. É um Deus que em meio a tempestades manifesta a sua graça e sua bondade. Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aprendemos então que só Jesus pode de fato nos livrar das tempestades. Nos dias que os discípulos viviam, as pessoas do mundo pagão acreditavam nos deuses do mar, Poseidão e Tritão. Eles acreditavam que esses deuses podiam controlar os mares. Acreditavam também que os demônios podiam soprar ventos e tempestades muito grandes sobre os mares. Mas é interessante que os discípulos aprenderam a confiar em Jesus. Quando veio aquela grande tempestade, eles não recorreram aos deuses pagãos, eles não recorreram aos demônios, mas eles recorreram à pessoa certa, na hora certa. Eles recorreram a Jesus, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Eles buscaram a Jesus, eles confiaram em Jesus, embora eles provocaram a Jesus. Jesus estava dormindo, eles estavam com medo, estavam apavorados. Então eles cutucaram Jesus, sacudiram e perguntaram: se não te importa que não pereçamos, que venhamos a perecer? Os discípulos com isso provocaram a Jesus, e Jesus aqui demonstra a sua compaixão e a sua misericórdia. Os discípulos fizeram uma acusação grave contra Jesus: você não se importa com a nossa situação? Não importa se nós morrermos? Mas Jesus, antes de repreender os discípulos, Jesus repreendeu os ventos, repreendeu o mar, e logo depois Jesus deu uma advertência severa contra os discípulos. Jesus falou assim: vocês são tímidos. Mas a melhor palavra ali seria: vocês são covardes. Fizeram uma acusação covarde contra Jesus. Quando Jesus fez essa advertência, Jesus fez com fundamento, porque os discípulos já tinham visto o poder de Jesus, os discípulos já tinham visto a misericórdia, a compaixão de Jesus. Quantas pessoas curadas, quantos endemoniados curados, até mesmo gentios foram curados por Jesus, porque Ele usou o poder de Deus para manifestar bondade e compaixão às pessoas, tanto do povo de Israel, como as pessoas que eram consideradas impuras aos olhos dos judeus. Por que então Jesus permitiu que os discípulos passassem por essa tempestade? Sabemos que Deus pode impedir muitas tempestades em nossa vida. Jesus permitiu essa tempestade em primeiro lugar para eles aprenderem a confiar não nas suas próprias habilidades e capacidades, mas para aprender a confiar no próprio Deus, a confiar em Jesus. Os discípulos eram pescadores experientes naquele mar, estavam acostumados a enfrentar muitas tempestades, mas veio uma tempestade tão grande que eles não puderam enfrentar, eles não puderam solucionar. Na vida de cada um de nós, na nossa profissão, na nossa atividade, muitas vezes vem situações difíceis da nossa área que nós não conseguimos solucionar, que nós não sabemos como resolver. E Deus permite essas situações difíceis e adversas
para aprendermos a confiar não na nossa própria capacidade, não nas nossas próprias habilidades, mas para confiarmos no poder e confiarmos na graça de Deus. Os discípulos temeram a tempestade, mas quando recorreram a Jesus, e Jesus repreendeu os ventos e o mar, os discípulos ficaram maravilhados, espantados e assustados, e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eles transferiram o temor da tempestade para o temor ao Senhor Jesus. Quantas aflições e tempestades estão vindo sobre a nossa nação e sobre muitas nações, não apenas da enfermidade, mas de crise de emprego, de crise financeira, de crise em famílias. Quantas tempestades! Nós tememos grandes tempestades, mas nós precisamos transferir o temor da tempestade para o temor ao Senhor, que tem pleno controle sobre todas as tempestades, para o temor ao Senhor Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, para controlar as tempestades, para abençoar, para proteger, para sustentar as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos confiar plenamente na graça de Deus e no Senhor Jesus como nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso provedor e sustentador da vida, aquele que é um abrigo constante no temporal pelo qual muitas vezes passamos. Que Ele abençoe a sua vida. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos por este dia de vida. Te louvamos porque temos esperança. Temos esperança por meio do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Temos esperança por meio de Jesus, que tem autoridade na terra, que tem autoridade nos céus, que tem autoridade para nos abençoar, para curar, para proteger. Nós te louvamos porque Jesus foi plenamente homem e pode se identificar com as nossas dores, com os nossos temores, com as nossas aflições, com as nossas fraquezas. Mas nós te adoramos porque Jesus é plenamente Deus, para ter pleno controle da nossa vida e das circunstâncias que estão ao nosso redor. Agora, Senhor, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, fica presente na vida do teu povo, da tua igreja, santificando e fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada irmão nesta noite. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e ouça esse belo cântico nesse momento. Amém. É Jesus, minha rocha é Jesus, consolo na provação. Rochedo forte é meu Senhor, refúgio em cada provação. Estarei seguro no Senhor, firme amparador. Refúgio em cada provação. Oh, Cristo é meu abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Oh, Cristo é meu abrigo no temporal. Refúgio em cada provação. É Jesus, minha rocha é Jesus, consolo na provação. Lugar de sombra é meu Senhor, é descanso em cada provação. É fiel, vigia na escuridão. Refúgio em cada provação. Oh, Cristo é meu abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Oh, Cristo é meu abrigo no temporal. Refúgio em cada provação, meu auxílio. Jesus é o nosso benfeitor, auxílio na tribulação.
presente eterno Salvador, auxílio em cada provação, é auxílio, oh Cristo, Ele é rocha na tribulação, Ele é abrigo, Cristo é nosso abrigo no temporal, consolo em cada provação. É Jesus, minha rocha, é consolo na provação. É Jesus.